Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui também no Instagram. Quer saber todas as nossas redes sociais? O link das nossas redes sociais você encontra aqui na descrição desse vídeo ou na bio do canal, o Linktree. Você clica no Linktree, ele então vai abrir uma outra página e aí tem os links do Instagram, do TikTok, do Kawaii, do YouTube, de todas as redes sociais, do Facebook, do grupo do Facebook, do Twitter, tá tudo lá. E o que eu peço para você? Eu peço que você deixe o seu curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que elas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para serem notificados quando postarmos novos vídeos. Não quer assistir o vídeo aqui com imagem e tal, e o YouTube tem propaganda, etc. Quer só ouvir o nosso conteúdo? Legal! Eu disponibilizo todo o conteúdo que eu coloco aqui no YouTube, eu também disponibilizo no Spotify. É isso aí, agora tem podcast no Spotify. Então você pode ouvir Marcelo Pereira Umbanda no Spotify. Todo o conteúdo tá aqui, tá lá também. E se você não sabe qual é esse conteúdo, eu vou te dizer agora. Você tem um curso completinho a respeito da querida e amada Umbanda. E é inteiramente grátis. É do vídeo número 3. Se você colocar em vídeos, e aí você consegue voltar aqui no YouTube até o 3. Do 3 até o 40. Então lá eu falo da origem da Umbanda, da diferença da Umbanda para o Candomblé, das entidades que se manifestam na Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. Tudo muito bacana, bem explicadinho, modéstia à parte. Com muito amor e com muito carinho. A partir do 41, eu passo então a esclarecer dúvidas pontuais a respeito das questões que afligem não só os médiuns iniciantes, mas também aqueles mais experimentados que não encontram as respostas adequadas. Gostou de tudo isso? Dá uma maratonada nesses vídeos aí. Mas sem mais delongas e sem mais demoras, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar, como eu havia prometido, de Quaresma, né? O que é Quaresma? Quaresma tem importância para o umbandista, para o candomblecista? Existe algum cuidado que eu preciso tomar na Quaresma? A Quaresma é o período que nós conhecemos como um período utilizado para preparação para a Páscoa. E ele é marcado, segundo o catolicismo, segundo o cristianismo, por práticas de penitência, oração, jejuns e obras de caridade. Tradicionalmente, este período da Quaresma, ele seria de 40 dias, mas a sua extensão chega em torno de 44 a 47 dias, já que acabam sendo excluídos os domingos nessa contagem, e aí resultaria então em 40 dias. Inicia-se esse período na quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira de cinzas agora iniciou-se o período chamado da Quaresma. E ele vai se encerrar no domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do domingo de Páscoa. A Quaresma, então, se contado todo esse período, teria 47 dias. No entanto, desde o pontificado de Paulo VI, a Quaresma acabou por ter duração de apenas 44 dias, se encerrando então na Quinta-feira Santa. A Quaresma é uma prática da Igreja Católica e ela remonta ao século IV depois de Cristo, mais precisamente no ano de 325, quando ocorreu o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio aí buscou basicamente o encontro de bispos para debater questões importantes relativas à fé cristã nos primórdios da Igreja.
Nesse concílio, estabeleceu-se a data da Páscoa, com base em critérios que levam em consideração o chamado equinócio da primavera e também considera as fases da Lua, razão pela qual esse período é variável no calendário, mudando de ano para ano, não sendo assim então uma data fixa. Por fim, nesse concílio é que houve a primeira menção à quaresma na história. A palavra quaresma, na realidade, vem do termo de quadragésima, que em latim significa 40 dias. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu que a quaresma deveria ter 40 dias, mas na tradição bíblica nós encontramos vários acontecimentos que se estendem por esse período e que levam o número 40. Por exemplo, o jejum de Jesus no deserto ocorreu durante 40 dias. O dilúvio do qual Noé sobreviveu também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos, e etc. A quaresma é uma prática realizada pelos fiéis da tradição católica, assim como os devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Aqui no Brasil, existe um grande número de cristãos evangélicos que não observa a quaresma, uma vez que o entendimento da tradição evangélica é de que as práticas com jejuns e orações não devem ser resumidas a apenas 40 dias que antecedem a Páscoa. Bom, para nós, umbandistas, qual seria a importância da quaresma? Como vimos, a quaresma ela vem depois do carnaval. Que o carnaval é uma festa pagã, carnaval é a festa da carne que antecede a quaresma, onde as pessoas teriam que aproveitar o máximo para depois então entrar em recolhimento que a quaresma determinava que fosse observado. Assim, meus irmãos, entendo que mais preocupantes são as energias do carnaval, conforme o vídeo anterior que eu gravei a respeito do carnaval, pois nesse momento parece que as pessoas agem como se não houvesse amanhã e que de seus atos não decorressem necessariamente qualquer consequência. Existem pelo menos 3 formas de que os umbandistas encaram esse período da quaresma. A primeira deles, menos observada nos dias atuais, mas muito comum no passado, consistia no entendimento de que todos os centros, todos os terreiros, deveriam ficar fechados durante esse período, sendo cobertas as imagens com panos roxos. Os filhos, então, deveriam fazer o ritual do fechamento de corpo na Sexta-feira Santa. Esta forma de proceder muito se assemelha ao ritual católico, no passado, em que as imagens eram todas cobertas com panos roxos. Outra vertente sustenta que os terreiros devem permanecer abertos, mas devem trabalhar apenas com a linha de Exus, pois os atendimentos não devem e não podem parar, já que o plano espiritual e as pessoas que precisam de atendimento não podem ficar aguardando 40 dias para serem atendidas. Há uma terceira vertente que sustenta que as casas devem permanecer abertas com atendimento absolutamente normal, pela mesma razão da necessidade de atendimento dos consulentes, bem como pelo fato de se negarem a seguir um ritual que é puramente católico. Muito bem, respeito qualquer vertente que sigam, mas vou deixar aqui minha opinião e gostaria de ser respeitado também igualmente. Por que razão os terreiros fechavam, melhor dizendo, suas portas e cobriam os santos com os panos roxos na quaresma antigamente? E alguns ainda agem dessa forma? Nós sabemos que ainda existe, mas no passado a intolerância religiosa, verdadeiro racismo religioso, existia e era muito mais intensa.
que se materializava com o fechamento dos terreiros, apreensão dos atabaques, prisão dos sacerdotes, quebravam tudo, era uma verdadeira bagunça. A polícia descia o pau, mesmo como se diz na gíria. Ora, sabemos também que a Igreja Católica tinha uma grande influência na política e grande poder, de modo que era determinação da Igreja Católica que tudo o que estivesse aberto deveria ser fechado. E deveriam as pessoas se encontrarem em recolhimento, em oração individual. Então a polícia saía para a rua para fiscalizar. E não raras as vezes se deparavam com denúncias de que havia um terreiro tocando tambor nesse período de recolhimento. A polícia ia até o local, fechava o estabelecimento, apreendia os instrumentos e prendia o sacerdote. Para não se sujeitarem a isso, os sacerdotes, então, por uma imposição cultural, acabaram adotando esse modelo de fechar o terreiro na quaresma e cobrir os santos com panos roxos, justamente para evitar que fossem presos ou vítimas dessa repressão policial. Claro, vejam, se a polícia chegasse ao local, não, tá aqui, ó, nós estamos cumprindo. Olha aí, os santos estão todos cobertinhos, os orixás, os guias, entidades, com pano roxo. Tá? Aí a polícia ia embora. Né? Mas Marcelo, me diga, há energias deletérias ou não na quaresma? A resposta é sim. Mas como assim, Marcelo? Você acabou de dizer que os terreiros passaram a agir dessa forma por uma questão de imposição cultural. E como você então afirma que isto procede? Calma, que eu vou explicar. Quando várias pessoas vibram em um determinado sentido, nós criamos o que chamamos de egrégora, que é o somatório de forças unidas de várias pessoas em um único sentido. A esta egrégora responde, claro, a espiritualidade. Veja o que acontece no terreiro, onde temos várias pessoas unidas, vibrando em um determinado sentido, formando, claro, uma egrégora. E a espiritualidade responde a esta egrégora, de modo que vão baixando as entidades para prestar a caridade àqueles que necessitam. Na quaresma, ao contrário disso, por anos as pessoas acreditam que esse período é energeticamente complicado, que os eguns estão soltos e que os exus saíram não sei de onde, Exu está comigo e ainda bem que esteja comigo sempre, porque é ele que me protege, me guarda e me guia. Nunca vai estar preso. E egum preso, solto. Os eguns estão soltos por aí, gente. Desculpa dizer, estão sempre soltos. Você sai na rua, existem inúmeros espíritos perdidos. Só você que não deu conta, ou você acha que só a quaresma parece um indulto espiritual. Abriram-se as portas do não sei da onde os eguns saíram. Gente, que absurdo, né? Então, mas as pessoas pensam dessa forma, né? Que aí nós estaríamos sujeitos ao baixo astral. Ora, com esse pensamento negativo, repetido por anos e anos, por várias pessoas, até por séculos a fio, foi criada efetivamente uma egrégora negativa nesse sentido. De modo que não podemos negar que é um período de energia mais densa. Assim sendo, não concordo com o fechamento completo dos terreiros, pois as pessoas precisam ser atendidas e muitas delas não podem esperar 40 dias. A alternativa intermediária, ou seja, o trabalho exclusivamente com a linha da esquerda, que tem mais habilidade de enfrentar a quantidade de energias negativas que se mostra presente nesse momento, e ela seria então mais adequada para trabalhar nesse período. Claro que algumas linhas outras auxiliares que trabalham lá e cá, como marinheiro, baiano, cigano, seria possível se trabalhar nesse período, evitando trabalhar com caboclo, preto velho, criança, né, o herê, né, nesse período mais denso, mais complicado. Para os médios que já mantêm o resguardo
da quaresma durante o ano todo, nós fazemos preceitos, ao menos nos dias da gira, a recomendação é que se mantenham. Mantenham as suas firmezas, façam as suas orações, façam os seus banhos, mantenham as suas defumações em dia. Mantenham-se equilibrados na medida do possível no período da quaresma, tomando cuidado com lugares que vocês frequentam, bem como as pessoas com que se relacionam. Já no candomblé, vamos dar uma passadinha no candomblé? Falamos da Umbanda, falamos da Igreja Católica, vamos falar um pouquinho do candomblé? Quaresma. Algumas casas ainda guardam a tradição de realizar o Olorogum, que quer dizer um ritual de guerra. Oro, ritual, Ogum de guerra. É uma cerimônia que representa a ida dos orixás para a guerra. O Olorogum marca o fim do ano litúrgico, né? É o encerramento das atividades do terreiro. E com isso, a paralisação anual das atividades daquele terreiro do candomblé. O Olorogum é realizado no período da quaresma católica. Logo depois, sim, do carnaval. Terminando no sábado de Aleluia, primeiro sábado da lua cheia, onde começa o início do ano litúrgico, que é o ano novo para o povo de santo. O Olorogum traz para a sala 2 grupos. O exército de Xangô, onde todos trajam vermelho e branco e carregam uma bandeira vermelha, e o exército de Oxalá, com todos os membros vestidos de branco, portando uma bandeira branca. Tudo começa com uma procissão dos 2 grupos, percorrendo os quartos de santo até o barracão, reproduzindo a viagem pelas cidades de cada divindade. Na sala, cada exército se coloca de um lado, sendo que os mais velhos portam cada qual seu estandarte. Todos os orixás carregam a toriz e suas folhas sagradas. Com a autorização do Babalorixá ou Alorixá, os 2 grupos se aproximam e passam a bater os atoriz e as folhas em todos os presentes, inclusive orixás com orixás. Até que, no que parece ali, uma guerra, uma briga, até que Oxalá se manifeste, trazendo sua calma, a tranquilidade ao ambiente. Canta-se então para o grande orixá, encerrando-se o Orô. Em todo o período do Olorogum, da quarta-feira de cinzas ao sábado de Aleluia, todas as atividades do terreiro são suspensas, apenas mantido o Amalá de Xangô às quartas-feiras. A tradição determinava que cada ano apenas um orixá ficasse encarregado de cuidar da comunidade nesse período. A escolha era feita através do oráculo. Durante o Olorogum, era mantido o recipiente com a comida desse orixá protetor. A festa de reabertura dos trabalhos era a fogueira de Xangô. Nesse ritual não acontece sacrifício animal, embora seja oferecida comida ritual, não só às divindades, mas também a todos os participantes. A comida é transportada em 2 capangas a tiracolo, as quais, depois de distribuída, são penduradas na árvore sagrada do terreiro. Após a finalização da cerimônia, a casa de candomblé então interrompe suas atividades religiosas pelo período que varia entre 7 a 32 dias. Nesse período, os orixás não se manifestam em seus filhos até o dia da reabertura, ou seja, no sábado de Aleluia, no primeiro sábado da lua cheia, onde começa o início do ano litúrgico, ano novo para o povo de santo. Geralmente a abertura do terreiro acontece às 10 horas da manhã, iniciando-se o ritual do padê e da retirada do agé, retirada das energias negativas que porventura estejam instaladas nos adeptos, dando prosseguimento ao Oroegé, segredo do sangue, ritual do sangue. O sangue não é só o animal, na realidade são 3, ou seja, de origem animal, vegetal e mineral. E esses são oferecidos
nesse ritual a Ogum e Exu, que são os guardiões dos templos, dos caminhos e os movimentos dos seres humanos. Vejam que o Olorogum coincide exatamente com o período da Quaresma da Igreja Católica, mas não por absorção dessa cultura candomblé, e sim por imposição da Igreja Católica, pois isso era feito em razão da proibição dos escravos celebrarem seu culto durante a Semana Santa e, por vezes, se estendia por toda a Quaresma. Por esta razão, em se tratando de uma imposição, poucas casas ainda realizam esse ritual, sendo de se questionar se devemos mesmo repetir ritos que foram impostos pela escravidão, foram objeto de imposição. Não é crível que os orixás vão para a guerra e abandonem seus iniciados, até porque sabemos que o orixá particular é uma partícula divina que habita no interior de cada um de nós. Ora, não incorporamos orixá, todo mundo sabe disso no candomblé. Viramos no orixá, porque ele não está fora, ele está dentro de cada um de nós. Como poderia sair e ir para a guerra? Certamente morreríamos se isso acontecesse, porque íamos ficar sem orixá. Ora, não há como viver sem Exu Bará. Bará é dono do Aracorpo. Todos os seres humanos têm o seu Exu Bará, que é o que habita em você, é o dono do seu corpo. Como é que o Exu vai embora e você morre então? Estas e outras contradições devem ser repensadas e entendido historicamente o culto e o seu fundamento, se é que ele existe. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Gostou? Deixa o seu curtir, porque você deve ter esquecido no começo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Oxalá abençoe a todos hoje e sempre. Boa Quaresma a todos!